lição de hoje é escatologia bíblica. Para os que não sabem o sentido da palavra escatologia, queremos dizer que é uma palavra de origem grega que está aqui com duas palavras para dar o sentido. Primeiro, escatos, e segundo, logia. Escato, últimas coisas, e logia, estudo. Então, o que nós vamos fazer nesta noite é proceder o estudo das últimas coisas. Esse estudo das últimas coisas começa da morte física até o estado eterno. É um assunto muito abrangente e que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Quando abordamos o tema escatologia bíblica, não podemos ignorar que a maior parte da escatologia ela está no livro de Apocalipse. E é um livro que às vezes sofre um certo afastamento por parte dos crentes, porque entendem que é um livro dificílimo, e realmente é um livro que tem símbolos, mas não pode deixar de lado, porque faz parte do cânon das Escrituras Sagradas. E quando você abre o livro do Apocalipse, você vai encontrar no capítulo 1 e versículo 3, a declaração: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, dentro do livro Apocalipse, se encontra muito relacionamento com esse título de doutrina das últimas coisas. E a nossa lição hoje não vai abordar totalmente o livro, o que concerne a escatologia, mas vai abordar a partir da segunda vinda de Cristo e vamos até o início, ou a segunda aparição, que nós chamamos de manifestação. E esse é o estudo que está indicado para nós. Queremos dizer que a segunda vinda de Cristo é um assunto muito importante na Bíblia Sagrada. E eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos presentes: quem poderia indicar quem foi a primeira pessoa que falou da segunda vinda de Jesus na Bíblia Sagrada? Quem foi a primeira pessoa que se referiu à segunda vinda de Jesus na Bíblia Sagrada? Então vou responder. Foi Enoque. Judas, versículos 14 e 15, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Imagine só, o sétimo homem, a partir de Adão, é que mencionou pela primeira vez acerca da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui na Igreja Evangélica da Paz o nosso credo, e com respeito à segunda vinda de Jesus, nós dizemos o seguinte, no
do artigo 11. Cremos na segunda vinda pré-milenial de Cristo em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja fiel da terra antes da grande tribulação. Segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante os 1000 anos. Artigo 12. Todos os cristãos comparecerão perante o tribunal de Cristo para receberem a recompensa de seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. E ainda cremos no juízo vindouro que justificará os fiéis e condenará os infiéis. Então nós temos aqui 3 artigos ligados à escatologia e poderíamos acrescentar o 14º, que diz: na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis. Admitimos que quase todas as igrejas evangélicas elas têm essa forma de crer com relação à escatologia. Agora vamos entrar aqui no que está ali indicado, a natureza da segunda vinda de Cristo. Temos aqui alguns apontamentos, como se dará a segunda vinda de Cristo. Primeiro, dizemos pessoal. Lembramos-nos de João 14:3, quando Jesus disse: eu voltarei. Eu voltarei. Então, cremos que Jesus voltará. Segunda particularidade com respeito à segunda vinda de Cristo é que ela é inesperada, significando isso que nós não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus e, consequentemente, precisamos estar vigiando, como diz Marcos, capítulo 13, e versículo 33, diz o seguinte: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então a igreja deve permanecer nesse estado de alerta, porque ela será inesperada. Quase com o mesmo sentido, diz uma outra característica: súbita e instantânea. Capítulo 24 de Mateus e versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E quando ele virá na glória do seu Pai. Capítulo 25 de Mateus, versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E ainda como característica, será uma vinda triunfante, conforme registra Lucas 19 e versículo 15, diz o texto bíblico: e aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Então ele virá nessa maneira triunfante. E, por fim, você lê em Atos capítulo 1 e versículo 11, que ele virá corporal e visivelmente, diz o texto de Atos 1 e 11, os quais lhe disseram, 2 varões que desceram depois da ascensão de Jesus: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu
ouvistes ir. Agora, como lemos em nosso credo que a segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas fases distintas, nós apontamos aqui características da primeira e da segunda fase da segunda vinda de Cristo, ou primeira etapa, ou segunda etapa. A primeira etapa é chamada arrebatamento. É uma palavra grega que significa vinda ou presença. Então, esta palavra, arrebatamento, se dará nos ares para buscar a sua noiva, a igreja, e para ressuscitar os mortos que são participantes da chamada primeira ressurreição. Temos em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, esta palavra orientadora do apóstolo Paulo. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, a segunda fase, a segunda vinda de Cristo, é conhecida como Apocalipse ou Epifânia ou Epifanéia, que significa revelação, porque Apocalipse é tirar o véu, é revelar. E então ele virá na segunda etapa da sua segunda vinda com um propósito diferente, para julgar o mundo, e nessa ocasião ele será visto universalmente, enquanto que na primeira fase do arrebatamento a igreja vai subir e deixar em estupefação o mundo, porque vão perguntar pelos crentes que desapareceram. Já na segunda fase da segunda vinda de Cristo, vai se dar o que diz aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E aí tem o texto que diz sim, amém. Então aqui está explicada essa forma, essa maneira como Cristo virá ou voltará. Agora nós temos a apresentar que Jesus disse em Mateus 24, versículo 5, os sinais que precederiam a sua segunda vinda. Então ele disse: ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, de fomes, de pestes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Ele deu uma série de acontecimentos mundiais que deixarão os habitantes da Terra na expectativa de um acontecimento transcendental que nós, os crentes, conhecemos como a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas quanto à fase primeira, chamado arrebatamento, o que nós vemos presentemente como um sinal dos mais evidentes é a apostasia. E a palavra apostasia, que aparece em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, essa palavra define abandono da fé. E o apóstolo Paulo então diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
E sabemos, pelo estudo da Bíblia, que existem dois tipos de apostasia. A apostasia teológica, quando Paulo diz: apostatarão alguns da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ele está se referindo à apostasia teológica, ensinos que ele considera como doutrinas de demônios. Nós estamos estudando dominicalmente as lições bíblicas do segundo trimestre de 2006, e as nossas lições versam, são 13 lições, sobre seitas e sobre modismos chamados pentecostais, que hoje estão existindo em algumas igrejas, com essa chamada teologia da prosperidade, ou também conhecida como confissão positiva, movimento da fé, e outros títulos pelos quais esses movimentos são conhecidos. E temos observado que, enquanto nós estamos tentando segurar nossos irmãos contra heresias reconhecidas, porque a lição aborda testemunha de Jeová, mormons, espiritismo, sabatismo, há também uma parte das lições que aborda assuntos que estão dentro de algumas igrejas evangélicas, que nós não chamamos seitas, mas chamamos doutrinas e práticas contrárias à palavra de Deus. Se um crente não participa desses estudos, ele está perdendo, porque ele pode acontecer com ele o que disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, ele adverte que Deus deu pastores, mestres, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, uma igreja que não se cuida em propagar as doutrinas bíblicas e tem o povo mal informado doutrinariamente, biblicamente, ela deixa o povo à mercê de aceitar certos ensinos e práticas que não encontram apoio na Bíblia, mas que são digeridos, aceitos, porque não há um discernimento do povo no que concerne a poder distinguir o erro da verdade. Então está acontecendo em nossos dias o que Deus disse a respeito da cidade de Nínive, para explicar a Jonas, que se aborrecera porque Deus pretendia livrar o povo, dado que o povo se arrependeu dos seus erros. Ele disse para Jonas, que estava emburrado: eu sabia que Deus é misericordioso, que ia poupar a cidade, por isso que eu não queria te pegar. Mas Deus disse: Jonas, esse povo da cidade não sabe discernir mão direita de esquerda. Como não poderia ter misericórdia deles? E assim, passando para os nossos dias, há esse problema. Crentes que às vezes ficam 5, 10 anos na igreja e não sabem distinguir a mão direita da esquerda no que concerne as doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. Agora, eu não culpo os crentes, mas culpo a liderança que não se preocupa com isso. Então, irmãos, uma característica, um sinal do arrebatamento é apostasia. E eu disse que há dois tipos de apostasia: o primeiro teológico e o segundo pessoal, de caráter moral, pessoas que se envolvem com as práticas do mundo e vivem dentro
com naturalidade. Porque, embora a Bíblia seja muito restrita, o casamento seja por todos honrado, os que se entregam à prostituição e ao adultério, Deus julgará. Há pessoas hoje que não respeitam mais essa situação. E então apostatam da fé, se afastam da fé, não porque aceitaram uma heresia, mas por causa do seu procedimento, no sentido de não observar as restrições da palavra de Deus. Agora, diante da apostasia que está campeando livremente, se dá então o que diz aqui a nossa lição, que a segunda vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja é iminente. Se você me perguntar o que falta para se dar o arrebatamento da igreja, eu digo nada. Ela é iminente. Ela pode se dar a qualquer instante, porque nós estamos vivendo nessa situação de que fala a Bíblia Sagrada de apostasia dos últimos dias. Agora temos os sinais da revelação de Cristo ao mundo. Isso no período da grande tribulação, que é um assunto que vamos abordar um pouco para frente, e aqui, de modo genérico, está dizendo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículos 1 a 5, a intranquilidade que estamos vivendo presentemente em tempos trabalhosos. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobreviremos tempos trabalhosos, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então, aqui está dando o apóstolo Paulo uma característica dos dias da grande tribulação, que se dará no período entre o arrebatamento e a vinda de Cristo em glória. Também, dentro dos acontecimentos úteis, nós temos aqui Daniel 12:4, a ciência se multiplicará e os homens correrão de uma parte para outra. Escarnecedores, pessoas que têm a Bíblia e que estudam a Bíblia Sagrada, estão dizendo hoje que Jesus já veio, e outros estão dizendo que essa doutrina bíblica da segunda vinda de Cristo, isso só se dá para com as pessoas que morrem. Quer dizer, realmente Jesus virá só para os que morrem, e estão duvidando. Diz aqui o apóstolo Pedro, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. E então diz o escritor, aqui o apóstolo, que eles ignoram que a contagem do tempo da nossa parte não é igual à contagem de tempo feita por Deus. E ele diz que um dia, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Logo, a contagem bíblica com relação à segunda vinda de Cristo, que pode parecer tardia, mas na verdade a contagem de tempo que Deus faz não é aquela nossa fora de 24, aliás, aquele dia de 24 horas. Então nós não podemos saber o tempo do arrebatamento. Agora, o fato de não sabermos é para nos manter vigilantes e assim estar esperando esse iminente acontecimento que é o arrebatamento da igreja. Nós temos agora a segunda vinda de Cristo,
etapa que já abordamos, e temos aqui como se dará o arrebatamento da igreja. Já foi mencionado em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e nós temos aqui um pormenor mais assim específico, dado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 51 e 53. Vamos começar do 51 ao versículo 53, que fala aqui desse arrebatamento. Diz aqui o texto: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, meus irmãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos uma natureza